Por que você passa por lutas que outros não enfrentam? Já se perguntou por que sua vida parece mais difícil que a dos demais? Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já teve essa sensação pelo menos uma vez na vida. Aquela sensação de que enquanto outros parecem navegar pela vida com tranquilidade, você enfrenta tempestades constantes. Enquanto outros recebem oportunidades facilmente, você precisa lutar por cada conquista. Enquanto outros têm caminhos suaves, o seu parece sempre cheio de pedras e obstáculos. Talvez você já tenha olhado ao redor e pensado: por que comigo é sempre mais difícil? Por que pareço ser o único a enfrentar esses desafios? Essa pergunta não é nova, meu irmão, minha irmã em Cristo. Ela ecoa nos corações de muitos filhos de Deus ao longo da história. E hoje eu quero te mostrar algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga essas batalhas. Você sabia que muitas dessas lutas que você enfrenta não são castigo, não são sinais de abandono divino? Na verdade, são exatamente o contrário. São sinais claros de que Deus está forjando algo extraordinário em você. São evidências de que o Senhor está investindo em sua força espiritual, preparando você para um propósito maior do que você pode imaginar. Pense comigo. Quando um atleta se prepara para os Jogos Olímpicos, o treinamento dele é igual ao de alguém que pratica esporte apenas por hobby? Claro que não. O atleta olímpico passa por treinos mais intensos, dietas mais rigorosas, disciplinas mais severas. Por quê? Porque o objetivo dele é maior, a responsabilidade dele é maior. O propósito dele exige uma preparação diferenciada. Da mesma forma, quando Deus permite que você passe por provações que outros não enfrentam, quando Ele permite que sua caminhada seja mais desafiadora, isso não é crueldade divina. É treinamento divino. É preparação para algo que exigirá de você uma força que só pode ser desenvolvida através dessas experiências específicas. Durante os próximos 40 minutos, vamos estudar juntos 6 sinais poderosos de que Deus está te ensinando a ser forte. Vamos descobrir por que suas lutas podem ser, na verdade, evidências do cuidado especial de Deus por você. Vamos entender por que você não é como todo mundo e por que isso é uma bênção, não uma maldição. Eu prometo que ao final desta mensagem, você vai enxergar suas batalhas com outros olhos. Você vai compreender que aquele peso que você carrega pode ser exatamente o sinal de que Deus está te preparando para carregar algo muito maior e mais glorioso. Você vai entender que sua diferença não é defeito, mas design divino. E preste muita atenção, porque a penúltima lição que vamos estudar hoje pode ser a chave que explicará finalmente por que você sempre se sentiu diferente dos outros. Pode ser a resposta que seu coração tem procurado há tanto tempo. Mas antes de mergulharmos nesse estudo transformador, eu preciso te fazer um pedido muito especial. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que Deus te trouxe até aqui hoje, eu quero que você participe comigo de algo poderoso. Nos comentários logo abaixo, eu quero que você digite uma dessas frases de fé. Paz em Cristo, paz do Senhor. Deus é comigo, Deus é minha luz, ou Deus é meu guia. Por que eu peço isso? Porque cada comentário seu é um testemunho público. É uma declaração de fé que pode alcançar outras pessoas que precisam ouvir essas palavras. É uma forma de você se posicionar como alguém que não tem vergonha de declarar sua confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades. E já que estamos falando de testemunho público, se você ainda não se inscreveu no canal, aperte o botão de inscrição e ative o sininho das notificações. Deixe sua curtida também, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar esta mensagem para outras pessoas que, assim como você, precisam entender que suas lutas têm um propósito divino. Cada interação sua aqui não é apenas um número para mim. É uma vida que está sendo alcançada, é um coração que está sendo encorajado, é alguém que vai entender que não está sozinho nessa caminhada.
Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e espalha a esperança para quem mais precisa ouvir a voz de Deus hoje. Vamos começar nossa jornada de descoberta com uma verdade que pode revolucionar sua perspectiva sobre as dificuldades. Quando o fardo é maior, é porque o propósito também é. E não há história bíblica que ilustre isso melhor do que a vida de José. José era apenas um jovem quando sua vida tomou um rumo que ele jamais poderia ter imaginado. Filho querido de Jacó, ele tinha sonhos grandiosos enviados por Deus. Mas entre o sonho e a realização, houve um vale de lágrimas que parecia não ter fim. Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, o venderam como escravo. Imagine o que passou no coração desse rapaz. A traição não veio de estranhos, mas da própria família. Ali no fundo do poço onde foi jogado, enquanto ouvia os irmãos negociando sua venda, José poderia ter pensado: Deus, por que comigo? Porque eu que tive os sonhos preciso passar por isso? Outros jovens da minha idade estão em casa com suas famílias e eu estou sendo vendido como uma mercadoria. Mas aqui está a primeira lição poderosa. Deus não estava ausente naquele momento de dor. Ele estava orquestrando algo muito maior do que José poderia compreender. O peso que José carregava não era castigo pelo seu caráter, mas preparação para seu chamado. No Egito, longe de casa, longe de tudo que era familiar, José continuou enfrentando dificuldades. Mesmo sendo íntegro, foi parar na prisão por uma acusação falsa. Mesmo sendo fiel a Deus, passou anos esquecido em uma masmorra. Você já se sentiu assim? Fazendo o certo, mas colhendo o que parece ser injustiça? José poderia ter se revoltado contra Deus. Poderia ter se tornado amargo. Poderia ter desistido da fé. Mas algo extraordinário aconteceu durante todos esses anos de provação. Deus estava forjando nele uma força de caráter que seria necessária para governar uma nação. Estava desenvolvendo nele uma sabedoria que seria capaz de salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família da fome. Pense nisso. Se José tivesse tido uma vida fácil, se nunca tivesse enfrentado a rejeição, a injustiça, a solidão, ele teria tido a maturidade necessária para administrar os recursos de todo um império. Ele teria tido a humildade necessária para perdoar seus irmãos quando eles apareceram diante dele pedindo ajuda. As provações de José não foram acidentais. Cada lágrima derramada, cada noite de insônia na prisão, cada momento de aparente abandono, tudo isso estava moldando o homem que Deus precisava para executar um plano de salvação que afetaria gerações. E aqui está algo que quero que você entenda profundamente. Se você está passando por lutas que outros ao seu redor não enfrentam, isso pode ser um sinal claro de que Deus está preparando você para algo que outros ao seu redor não conseguiriam suportar. Seu fardo maior pode ser evidência de que seu propósito também é maior. Quando José finalmente se revelou aos irmãos, ele disse algo extraordinário. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muita gente, como hoje se vê. Gênesis 50:20. José conseguiu enxergar a mão de Deus, mesmo nas situações mais dolorosas de sua vida. Talvez hoje você esteja enfrentando traições que não consegue entender. Talvez esteja lidando com injustiças que parecem não ter explicação. Talvez esteja carregando um peso que outros ao seu redor não conseguem compreender. Eu quero te dizer que isso não significa que Deus te abandonou. Pode significar exatamente o contrário. Deus pode estar permitindo que você desenvolva músculos espirituais que serão necessários para o propósito que Ele tem para a sua vida. Pode estar forjando em você uma resistência que será fundamental para as responsabilidades que virão. Pode estar preparando você para ser resposta de oração na vida de outras pessoas que ainda nem conhece. A história de José nos ensina que Deus tem uma perspectiva eterna. Enquanto nós,
Muitas vezes, enxergamos apenas o momento presente. O que parece ser um desvio pode ser o caminho. O que parece ser um obstáculo pode ser uma preparação. O que parece ser um fim pode ser um novo começo. Se você está assistindo esta mensagem e reconhece que tem carregado pesos que outros não carregam, eu quero que saiba que você não está sozinho. Deus vê cada lágrima, conhece cada luta e tem um propósito para cada dificuldade. Seu peso maior pode ser o sinal de que seu propósito também é maior. Não desista, não se revolte. Confie no processo. Porque assim como José viu o sentido de suas lutas quando Deus o exaltou, você também verá o propósito de suas batalhas quando chegar o tempo da revelação divina. Agora quero te levar para os campos de Belém, onde um jovem pastor passava seus dias em aparente anonimato. Davi, o futuro rei de Israel, não começou sua jornada nos palácios ou nas cortes. Ele começou nos campos, sozinho com as ovelhas, longe dos holofotes, longe do reconhecimento. Enquanto seus irmãos mais velhos serviam no exército e participavam de eventos importantes, Davi estava ali, no meio do nada, cuidando de animais. Imagine os pensamentos que poderiam passar pela mente de um jovem nessa situação. Por que eu tenho que ficar aqui enquanto meus irmãos estão fazendo coisas importantes? Por que minha vida é tão isolada? Por que parece que todos têm oportunidades menos eu? Mas aqui está uma verdade profunda que precisa entrar no seu coração hoje. Os tempos de anonimato e solidão não são punição de Deus, são preparação de Deus. Deus usa o isolamento para nos fortalecer em secreto, para nos treinar longe dos olhares do mundo, para desenvolver em nós músculos espirituais que só podem ser fortalecidos na intimidade com Ele. Naqueles campos solitários, Davi não estava apenas pastoreando ovelhas, ele estava sendo pastoreado por Deus. Ali, longe das multidões, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Ali ele compôs salmos que até hoje consolam corações aflitos. Ali ele desenvolveu uma intimidade com Deus que se tornaria a marca registrada de sua vida. E mais do que isso, foi ali, no anonimato, que Davi desenvolveu a coragem que seria necessária para enfrentar Golias. Quando o gigante apareceu desafiando os exércitos de Israel, todos os soldados experientes tremeram de medo. Mas Davi disse algo extraordinário. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Percebe o que aconteceu? As batalhas que Davi enfrentou na solidão dos campos o prepararam para a batalha que ele enfrentaria diante de toda a nação. Se ele não tivesse passado por aqueles momentos de isolamento, se não tivesse enfrentado o leão e o urso longe dos olhares humanos, ele teria tido a fé necessária para enfrentar Golias diante de todos. A solidão de Davi não foi acidental. Foi intencional da parte de Deus. Deus o isolou para poder trabalhar nele sem interferências, para poder moldar seu caráter longe das pressões sociais, para poder desenvolver nele uma dependência total do Senhor, que seria fundamental quando ele se tornasse rei. E aqui está algo que pode revolucionar sua perspectiva sobre os momentos difíceis que você tem vivido. Se você está passando por um período de isolamento, se sente que está sendo esquecido enquanto outros prosperam, se parece que sua vida está em pausa enquanto a de outros avança, isso pode ser exatamente onde Deus quer você agora. Talvez Deus esteja te tirando de cena não para te punir, mas para te preparar. Talvez Ele esteja permitindo essa solidão não porque te esqueceu, mas porque quer ter sua atenção exclusiva. Talvez esses momentos de aparente anonimato sejam exatamente o laboratório onde Deus está desenvolvendo em você qualidades que serão necessárias para o que está por vir. Pense em Jesus. Antes de começar seu ministério público, ele passou 40 dias no deserto, sozinho. Antes de enfrentar a cruz, ele se retirou para o Getsêmani, buscando força na solidão com o Pai.
Os maiores líderes espirituais da história tiveram seus momentos de preparação na solidão. Se você está vivendo um momento de isolamento, eu quero te encorajar. Não desperdice esse tempo. Não fique lamentando por estar longe das multidões. Aproveite essa oportunidade única que Deus está te dando para conhecê-lo mais profundamente. Use esse período para desenvolver disciplinas espirituais, para orar sem pressa, para estudar a palavra sem distrações. Davi não sabia, naqueles dias solitários nos campos, que estava sendo preparado para se tornar o rei mais amado de Israel. Ele não imaginava que os salmos que compunha no isolamento se tornariam fonte de consolo para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Ele não podia ver que sua solidão era, na verdade, seu treinamento. Da mesma forma, você pode não conseguir enxergar agora o propósito do seu isolamento. Pode não compreender por que Deus permitiu que você passasse por esse período de aparente esquecimento. Mas confie. Deus não desperdiça nenhuma experiência na vida de seus filhos. Cada dia de solidão pode estar fortalecendo sua capacidade de liderar. Cada momento de isolamento pode estar desenvolvendo sua sensibilidade espiritual. Cada hora de anonimato pode estar preparando você para um ministério público que impactará muitas vidas. Não se desespere se sua vida parece estar em modo de espera, enquanto a de outros avança. Deus tem um tempo perfeito para tudo, e muitas vezes Ele nos prepara em secreto para nos usar em público. A solidão que você enfrenta hoje pode ser o treinamento que você precisa para a batalha de amanhã. Agora, quero te transportar para a corte da Babilônia, onde 4 jovens judeus enfrentaram uma das primeiras grandes provações de suas vidas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para uma terra estrangeira, longe de tudo que conheciam, longe de sua cultura, longe de seu templo. Eles poderiam ter simplesmente se adaptado completamente à nova realidade. Poderiam ter pensado, bem, estamos aqui agora, então vamos nos conformar com tudo. Mas quando chegou o momento de comerem da mesa do rei, algo dentro deles disse, não. Aqui nós traçamos uma linha. A comida do rei não era apenas alimento, era um símbolo. Comer daquela mesa significaria se submeter completamente ao sistema babilônico, abrir mão de sua identidade como povo de Deus, comprometer os princípios que os definiam como servos do Altíssimo. E aqui está uma lição profunda. Resistir às pressões do mundo não é apenas uma questão de obediência a regras. É uma questão de preservar quem você é em Cristo. É uma questão de manter sua identidade espiritual, mesmo quando tudo ao seu redor pressiona você a se conformar. Daniel e seus amigos enfrentaram uma escolha que muitos de nós enfrentamos diariamente: ceder às pressões para se encaixar ou manter a firmeza mesmo quando isso traz complicações. Eles escolheram a segunda opção, e Deus honrou a decisão deles de forma extraordinária. Mas por que Deus permitiu que esses jovens passassem por essa provação logo no início de suas jornadas na Babilônia? Será que não seria mais fácil se eles simplesmente não tivessem sido confrontados com essa escolha difícil? A resposta está no que aconteceu depois. Aquela primeira decisão de resistir à pressão moldou o caráter deles para todas as provações que viriam. Quando Nabucodonosor construiu a estátua de ouro e exigiu que todos se prostrassem, os 3 amigos de Daniel já haviam desenvolvido o músculo espiritual da resistência. Quando Daniel foi proibido de orar, ele já havia aprendido que há coisas pelas quais vale a pena arriscar tudo. Percebe o padrão? Cada prova é um exercício para formar constância e identidade em Deus. Cada momento em que você escolhe obedecer a Deus, mesmo quando é difícil, fortalece sua capacidade de obedecê-lo quando for ainda mais difícil. Talvez você esteja enfrentando pressões no seu trabalho para comprometer seus princípios cristãos.
Talvez esteja sendo desafiado em relacionamentos para abrir mão de valores que considera fundamentais. Talvez esteja sendo tentado a tomar atalhos que você sabe que não glorificam a Deus. Eu quero te dizer que essas provações não são acidentais. Elas são oportunidades que Deus está permitindo para fortalecer seu caráter. São momentos em que você pode escolher quem você quer ser. Alguém que se molda às circunstâncias ou alguém que mantém sua identidade em Cristo, mesmo quando custa caro. A Bíblia diz que a prova da vossa fé produz constância. Tiago 1:3. Cada vez que você resiste à pressão de se conformar com o mundo, você está desenvolvendo constância. Cada vez que você escolhe o caminho difícil, mas correto, você está fortalecendo sua identidade espiritual. Daniel e seus amigos não sabiam, naquele primeiro dia na Babilônia, que sua recusa em comer da mesa do rei seria o primeiro de muitos momentos em que teriam que escolher entre a conveniência e a convicção. Mas aquela primeira escolha estabeleceu um padrão que os sustentou por décadas de serviço fiel a Deus. E aqui está algo que pode transformar sua perspectiva sobre as dificuldades que você enfrenta. Cada prova é uma oportunidade de definir quem você é. Cada desafio é uma chance de fortalecer sua identidade em Cristo. Cada pressão é um convite para desenvolver firmeza espiritual. Quando você escolhe honrar a Deus, mesmo quando isso te custa oportunidades, você está se definindo como alguém que valoriza mais a aprovação divina do que a humana. Quando você mantém sua integridade, mesmo quando poderia lucrar com a desonestidade, você está declarando que sua identidade não está baseada no que você pode ganhar, mas em quem você é em Cristo. As provações que moldam caráter raramente são cômodas. Elas geralmente envolvem escolhas difíceis, sacrifícios reais, momentos em que você tem que nadar contra a corrente. Mas é exatamente isso que as torna tão eficazes em desenvolver firmeza espiritual. Se você está passando por momentos em que sente pressão para comprometer seus valores, eu quero te encorajar. Essas podem ser algumas das oportunidades mais importantes de sua vida para definir quem você é. Não desperdice essas chances de fortalecer seu caráter. Lembre-se de que Deus não permite provações que você não pode suportar. Ele conhece sua capacidade e nunca permitirá que você seja testado além do que pode aguentar. Mas Ele permitirá que você seja testado até o ponto necessário para desenvolver a firmeza que Ele quer ver em você. As provações de hoje estão moldando o caráter que você vai ter amanhã. As escolhas que você faz agora estão definindo quem você será no futuro. Não subestime o poder transformador de uma decisão correta tomada em meio à pressão. Vamos continuar na Babilônia, mas agora em um momento ainda mais dramático na vida dos 3 amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abed-nego enfrentaram a fornalha ardente de Nabucodonosor. E o que aconteceu ali nos ensina uma das lições mais poderosas sobre a presença de Deus em meio às nossas maiores provações. O rei havia construído uma estátua gigantesca de ouro e decretou que todos deveriam se prostrar diante dela quando ouvissem o som dos instrumentos musicais. A penalidade por desobediência era clara: morte na fornalha ardente. Era uma questão de vida ou morte, literalmente. Quando os 3 jovens se recusaram a se prostrar, foram trazidos diante do rei furioso. Nabucodonosor lhes deu uma última chance. Se vocês não se prostrarem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A resposta deles foi extraordinária. Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar da fornalha de fogo ardente. E das tuas mãos, ó Rei, nos livrará. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste.
Daniel 3, 16, 18. Perceba algo profundo nessa resposta. Eles disseram, se não. Eles reconheceram que Deus poderia não os livrar da fornalha, mas mesmo assim não comprometeriam sua fé. Essa é a marca de uma fé madura. Confiar em Deus não apenas quando Ele nos livra das dificuldades, mas também quando Ele escolhe nos sustentar através delas. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. O fogo estava tão intenso que matou os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. Parecia ser o fim. Parecia que Deus havia permitido que seus servos fiéis fossem destruídos por sua obediência. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. O rei, olhando para dentro da fornalha, ficou espantado. Não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eu vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo e nada sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, 24, 25. Aqui está uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva sobre as provações mais intensas de sua vida. Quando o fogo parece insuportável, é exatamente quando Deus se faz mais presente. Quando a prova é tão intensa que parece que vai te destruir, é quando você pode ter certeza de que não está sozinho. O 4º homem na fornalha não apareceu para impedir que os 3 jovens fossem jogados no fogo. Ele apareceu para caminhar com eles através do fogo. Deus não sempre nos livra das provações, mas Ele sempre caminha conosco através delas. E quando os 3 jovens saíram da fornalha, algo extraordinário havia acontecido. Eles não cheiravam a fogo. Seus cabelos não estavam chamuscados. Suas roupas não estavam queimadas. O único vestígio da fornalha era que as cordas que os amarravam haviam sido queimadas. O fogo havia destruído apenas aquilo que os limitava. Esta é uma das lições mais poderosas sobre as provações intensas que enfrentamos. O fogo de Deus não destrói o que somos em essência. Ele destrói apenas aquilo que nos limita, aquilo que nos impede de ser tudo o que Deus quer que sejamos. Talvez você esteja passando por uma fornalha na sua vida agora. Talvez esteja enfrentando uma prova tão intensa que parece que vai te consumir completamente. Talvez esteja sentindo o calor de circunstâncias que parecem impossíveis de suportar. Eu quero te dizer algo que pode mudar sua perspectiva. Se você está no fogo, mas ainda está de pé, se você está na provação, mas ainda mantém sua fé, isso é evidência de que você não está sozinho. Há alguém caminhando com você no meio dessa fornalha. O fogo que você está enfrentando pode parecer destrutivo, mas Deus pode estar usando ele para queimar apenas aquilo que não serve mais em sua vida. As limitações, os medos, as inseguranças, os vícios, os padrões de pensamento negativos, essas são as cordas que o fogo divino pode estar queimando. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram da fornalha, eles não saíram apenas ilesos, eles saíram libertos. As cordas que os amarravam não existiam mais. Da mesma forma, você pode sair da sua provação não apenas sobrevivendo, mas mais livre do que quando entrou. E aqui está algo mais. A fé deles na fornalha não apenas os transformou, mas transformou também o rei Nabucodonosor. Ele decretou que ninguém poderia falar contra o Deus deles, porque não havia outro Deus que pudesse livrar como o Deus de Israel. Sua firmeza no fogo não afeta apenas você. Ela se torna testemunho para outros que estão observando. Quando as pessoas veem você manter sua fé em meio às provações mais intensas, quando veem você caminhar com dignidade através do fogo, isso pode ser exatamente o que elas precisam ver para crer no poder de Deus. O fogo na sua vida pode parecer inimigo, mas pode ser, na verdade, um aliado divino queimando tudo o que não pertence ao seu destino e fortalecendo tudo o que Deus quer preservar em você. Chegamos agora àquela lição que prometi no início, a penúltima lição
que pode ser a chave para entender por que você sempre se sentiu diferente dos outros. E vamos encontrá-la em uma das histórias mais misteriosas e profundas da Bíblia. Jacó lutando com o anjo de Deus. Era noite e Jacó estava sozinho. Ele havia enviado sua família e seus bens para o outro lado do rio Jaboque. E ali, na solidão da madrugada, algo extraordinário aconteceu. Um homem apareceu e começou a lutar com ele. Não foi uma conversa, não foi uma oração, foi uma luta física intensa que durou a noite toda. Imagine a cena. Jacó, um homem já maduro, envolvido em um combate corpo a corpo que se estende por horas. Não era uma luta comum. Havia algo sobrenatural acontecendo ali. Era como se toda a vida de Jacó, suas lutas interiores, seus conflitos, seus medos, suas ambições, estivesse sendo externalizada naquele confronto físico. E aqui está algo profundo que precisa tocar seu coração. Alguns enfrentamentos em nossa vida não são sinais de que algo está errado conosco. São sinais de que algo muito especial está acontecendo conosco. Algumas lutas não são evidências de fraqueza, mas evidências de que nossa identidade está sendo transformada. Quando o anjo viu que não conseguia vencê-lo, tocou na coxa de Jacó, deslocando-a. Mesmo assim, Jacó não soltou. Mesmo machucado, mesmo com dor, ele continuou agarrado ao anjo. Então disse algo extraordinário: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Gênesis 32, 26. Percebe a determinação? Percebe a recusa em desistir mesmo diante da dor? Jacó entendeu que aquela luta não era comum. Ele discerniu que havia algo divino naquele confronto e decidiu que não sairia dali sem levar uma bênção. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo perguntou: "Qual é o teu nome?" Jacó respondeu: "Jacó." E então veio a transformação. "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Gênesis 32, 28. Jacó significa suplantador, aquele que segura o calcanhar. Era um nome que falava de sua natureza manipuladora, de alguém que sempre tentava conseguir as coisas por meios próprios. Mas Israel significa aquele que luta com Deus, príncipe de Deus. Era uma identidade completamente nova. E aqui está a revelação que pode mudar sua vida. Quando Deus permite que você passe por lutas intensas que outros não enfrentam, quando permite que você tenha confrontos espirituais que outros não compreendem, isso pode ser evidência de que Ele está transformando sua identidade de uma forma única e especial. Você se lembra daquela sensação de ser diferente que mencionei no início? Aquela percepção de que sua caminhada é mais desafiadora, de que você enfrenta batalhas que outros não enfrentam? Isso pode não ser uma maldição. Pode ser exatamente o sinal de que Deus está marcando você de forma única, transformando sua identidade para algo maior. Jacó saiu daquela luta diferente. Ele mancava, tinha uma marca física da experiência, mas também tinha uma nova identidade. Não era mais o suplantador, agora era o príncipe de Deus. A luta havia revelado quem ele realmente era destinado a ser. Da mesma forma, as lutas intensas que você enfrenta podem estar revelando quem você realmente é em Deus. Podem estar descascando camadas de identidades falsas para revelar sua verdadeira natureza espiritual. Podem estar preparando você para um chamado que exigirá exatamente a força que está sendo desenvolvida através dessas batalhas. Pense nisso. Por que Deus escolheu Jacó para aquela experiência única? Porque ele teve que passar por uma luta tão intensa para receber sua nova identidade. Porque algumas transformações só acontecem através de confrontos intensos. Algumas bênçãos só são liberadas quando demonstramos que não vamos desistir, não importa quão difícil fique. Se você tem se sentido como se estivesse constantemente lutando,
lutando contra circunstâncias, lutando contra limitações, lutando contra oposições que outros parecem não enfrentar, eu quero te dizer algo. Você pode estar exatamente onde Jacó estava naquela noite. Você pode estar no meio de uma luta que não é para te destruir, mas para te transformar. Pode estar enfrentando resistências que não são para te enfraquecer, mas para revelar a força que Deus colocou dentro de você. Pode estar passando por confrontos que não são castigo, mas processo de transformação de identidade. A diferença entre Jacó e muitas pessoas hoje é que ele não soltou. Mesmo machucado, mesmo com dor, mesmo não entendendo completamente o que estava acontecendo, ele manteve o agarramento. Ele recusou-se a desistir da luta até que uma bênção fosse liberada. Talvez Deus esteja esperando que você faça a mesma coisa. Que você olhe para essa luta que tem enfrentado e, em vez de reclamar ou desistir, você diga: Deus, eu não vou sair dessa situação sem uma bênção. Eu não vou desperdiçar essa dor. Se há uma transformação de identidade acontecendo aqui, eu quero receber tudo o que o Senhor tem para mim. Jacó começou a noite como um fugitivo, preocupado com a vingança do irmão. Terminou a madrugada como Israel, príncipe de Deus, progenitor de uma nação. A luta que poderia ter sido sua destruição se tornou o momento de sua maior transformação. Sua luta atual pode ser exatamente isso, o momento em que Deus está revelando quem você realmente é. O momento em que sua verdadeira identidade está sendo forjada. O momento em que você está sendo separado para um propósito que exigirá exatamente a força que está sendo desenvolvida através dessa experiência. Você não é como todo mundo, porque Deus não tem um plano comum para você. Sua diferença não é defeito, é design divino. Sua luta não é castigo, é processo de revelação de identidade. Para nossa última lição, vamos nos encontrar com o apóstolo Paulo em um dos momentos mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, mais poderosos de sua caminhada com Deus. Paulo, o grande missionário, o plantador de igrejas, o homem que revolucionou o mundo com o Evangelho, nos deixou registrado algo extraordinário sobre uma luta pessoal que enfrentava. Ele chamou de espinho na carne. Não sabemos exatamente o que era. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser uma enfermidade física, outros pensam que poderia ser uma batalha espiritual constante, ou até mesmo oposições ministeriais que o perseguiam. O que sabemos é que era algo que o incomodava profundamente, algo que o fazia se sentir fraco e limitado. E aqui está algo surpreendente. Paulo, o homem de fé extraordinária, orou 3 vezes, pedindo para Deus remover aquele espinho. 3 vezes ele foi diante do trono da graça, pedindo livramento. 3 vezes ele exerceu a fé que havia visto operar milagres incríveis em seu ministério. Mas a resposta de Deus foi diferente do que ele esperava. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E 2 Coríntios 12:9. Inicialmente, isso pode parecer frustrante. Por que Deus não removeu o espinho? Por que não libertou Paulo daquilo que o afligia? Mas então Paulo teve uma revelação que mudou completamente sua perspectiva sobre a fraqueza e a força. Ele escreveu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:9 e 10. Essa é talvez uma das declarações mais revolucionárias já feitas sobre força espiritual. Paulo descobriu que suas fraquezas não eram obstáculos para o poder de Deus. Eram exatamente o lugar onde o poder de Deus se manifestava mais claramente. E aqui está uma verdade que pode transformar completamente a forma como você enxerga suas limitações. Ser forte em Deus não significa não ter fraquezas.
Ser forte em Deus significa reconhecer suas fraquezas e permitir que a graça de Deus opere através delas. Pense nisso. Se Paulo tivesse sido libertado do espinho na carne, ele teria aprendido essa lição profunda sobre a suficiência da graça. Se Deus tivesse removido todas as suas limitações, Paulo teria descoberto que o poder divino se aperfeiçoa exatamente nos lugares onde somos mais vulneráveis. Talvez você tenha suas próprias limitações que tem pedido para Deus remover. Talvez tenha fraquezas que considera obstáculos para ser usado por Deus. Talvez tenha áreas de vulnerabilidade que acredita desqualificá-lo para o serviço cristão. Mas e se essas fraquezas forem exatamente o lugar onde Deus quer manifestar sua força através de você? E se suas limitações forem as janelas através das quais o poder divino pode brilhar de forma mais evidente? A descoberta de Paulo nos ensina que a força espiritual verdadeira não consiste em não ter fraquezas, mas em aprender a depender completamente da graça de Deus em meio às fraquezas. Quando reconhecemos nossas limitações, deixamos de tentar operar em força própria e começamos a operar na força de Deus. Isso explica por que muitas vezes as pessoas mais usadas por Deus são aquelas que passaram por quebrantamentos profundos, porque aqueles que experimentaram suas próprias limitações de forma intensa se tornam canais mais claros do poder divino. Porque frequentemente Deus escolhe os fracos do mundo para confundir os fortes. Suas fraquezas não são desqualificações, são oportunidades para a graça. Suas limitações não são obstáculos, são convites para a dependência. Suas vulnerabilidades não são vergonhas, são lugares onde o poder de Cristo pode habitar. Quando Paulo disse que sentia prazer nas fraquezas, ele não estava sendo masoquista. Ele havia descoberto algo extraordinário, que nos lugares onde era mais fraco, o poder de Cristo se manifestava de forma mais evidente. Onde ele não podia, Cristo podia. Onde ele falhava, a graça abundava. Se você tem lutado contra suas próprias limitações, tentando ser forte em áreas onde naturalmente é fraco, talvez seja a hora de mudar de estratégia. Em vez de lutar contra suas fraquezas, que tal entregá-las a Deus e permitir que Ele opere através delas? Em vez de tentar esconder suas vulnerabilidades, que tal reconhecer que elas podem ser exatamente os lugares onde Deus quer mostrar sua força? Em vez de se envergonhar de suas limitações, que tal vê-las como oportunidades para experimentar a suficiência da graça divina? Paulo terminou sua vida sendo lembrado não como alguém que não tinha fraquezas, mas como alguém que aprendeu a ser forte na fraqueza. Não como alguém que nunca falhou, mas como alguém que descobriu que a graça de Deus é suficiente para qualquer falha. A verdadeira força espiritual não está em ser invencível por conta própria. Está em descobrir que quando somos fracos, então somos fortes, porque a força não é nossa, é de Deus operando através de nós. Chegamos a um momento crucial da nossa jornada hoje. Passamos pelas 6 lições poderosas sobre como Deus usa as dificuldades para nos ensinar a ser fortes. E agora é hora de fazer a pergunta mais importante: como essas verdades se aplicam especificamente à sua vida? Eu quero que você pare por um momento e reflita honestamente sobre sua caminhada. Você já percebeu que suas maiores lutas também foram seus maiores aprendizados? Pense naquelas situações que na época pareciam impossíveis de suportar, mas que hoje você consegue ver que te fortaleceram de alguma forma. Talvez tenha sido uma traição que, embora dolorosa, te ensinou a discernir melhor as pessoas. Talvez uma perda financeira que, embora difícil, te mostrou que sua segurança não está nas coisas materiais. Talvez uma enfermidade que, embora assustadora, te aproximou mais de Deus e te ensinou a valorizar cada dia. Agora, me responda isso. Que marcas as provas têm deixado em você? Amargura ou maturidade?
porque essa é a diferença crucial. Duas pessoas podem passar pela mesma dificuldade e sair com resultados completamente diferentes. Uma pode sair amargurada, revoltada, endurecida. Outra pode sair mais madura, mais sábia, mais forte espiritualmente. A diferença não está na intensidade da prova, mas na forma como respondemos a ela. José poderia ter se tornado amargo com a traição dos irmãos, mas escolheu confiar no propósito de Deus. Davi poderia ter se revoltado com o isolamento nos campos, mas usou esse tempo para se aproximar do Senhor. Daniel e seus amigos poderiam ter se conformado com o sistema babilônico, mas escolheram manter sua identidade em Deus. E aqui está a pergunta que pode mudar tudo em sua vida. Será que você não é como todo mundo porque Deus está te separando para algo maior? Será que essas batalhas que você enfrenta, que outros parecem não enfrentar, são sinais de que o Senhor tem um propósito especial para você? Pense na possibilidade de que sua diferença não seja um problema a ser resolvido, mas um chamado a ser abraçado. De que suas lutas não sejam evidências de abandono divino, mas de atenção especial de Deus. De que suas provações não sejam castigo, mas preparação. Se essa mensagem está tocando fundo em seu coração, se você está reconhecendo padrões em sua vida que fazem sentido com o que estudamos hoje, eu quero te dar algumas direções práticas. Primeiro, ore pedindo discernimento para enxergar a mão de Deus em cada dificuldade que você tem enfrentado. Peça para o Espírito Santo te revelar o propósito por trás das provações. Te mostrar como Deus está usando cada situação para te fortalecer. Segundo, comece a escrever seus testemunhos pessoais como memória de fortalecimento. Quando você documenta como Deus te sustentou em situações passadas, isso se torna uma fonte de encorajamento para provações futuras. Torna-se evidência concreta de que Deus não te abandona. Terceiro, mude sua perspectiva sobre as dificuldades atuais. Em vez de perguntar, por que eu? Comece a perguntar, para que isso? Em vez de focar no peso da provação, foque no propósito que pode estar sendo desenvolvido. Suas lutas não são em vão. Cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada momento de aparente abandono, tudo isso está sendo usado por Deus para esculpir em você o caráter que será necessário para o que está por vir. Você não é vítima das circunstâncias. Você é alguém sendo preparado por Deus. Suas diferenças não são defeitos, são sinais de um design divino especial para a sua vida. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se você reconheceu que Deus tem usado as dificuldades para te fortalecer de maneiras que você não havia percebido antes, eu preciso do seu envolvimento agora mais do que nunca. Primeiro, se você ainda não fez, deixe sua curtida neste vídeo. Isso pode parecer simples, mas cada curtida é um sinal para o algoritmo do YouTube de que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas. E quantos irmãos e irmãs em Cristo estão passando por provações hoje e precisam ouvir que suas lutas têm um propósito divino? Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não é apenas sobre números, é sobre criar uma comunidade de pessoas que querem crescer na fé, que querem entender os caminhos de Deus, que querem ser fortalecidas através da palavra. Terceiro, e talvez o mais importante, compartilhe esta mensagem. Eu sei que você conhece alguém que está passando por batalhas difíceis, alguém que tem se perguntado por que a vida dele parece mais complicada que a dos outros. Alguém que precisa entender que suas lutas não são castigo, mas sinais de que Deus está preparando algo maior. Quando você compartilha esta mensagem, você não está apenas enviando um vídeo, você está sendo instrumento de Deus para levar esperança a um coração que talvez esteja prestes a desistir. Você está sendo usado para lembrar alguém de que não está sozinho em suas batalhas. Nos comentários, eu quero que você testemunhe.
Conte como Deus tem usado as dificuldades para te fortalecer. Compartilhe como esta mensagem impactou sua perspectiva. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. E como eu disse no início, digite uma dessas frases de fé. Paz em Cristo, paz do Senhor. Deus é comigo, Deus é minha luz, ou Deus é meu guia. Cada comentário é uma declaração pública de fé, um testemunho para quem está lendo. Por último, reserve diariamente tempo para oração e leitura bíblica, não como religiosidade, mas como prática para fortalecer sua mente e espírito, porque as batalhas continuam vindo. Mas quando você está firme na palavra, você enfrenta cada desafio, sabendo que Deus tem um propósito. Enquanto chegamos ao final desta jornada juntos, quero que você carregue consigo as 6 verdades transformadoras que estudamos hoje. Primeira, Deus usa o peso para revelar propósito. Quando o fardo é maior em sua vida, pode ser porque o propósito também é maior. Como vimos com José, as provações mais injustas muitas vezes são sinais de que Deus está preparando algo extraordinário. Segunda, a solidão pode ser treinamento divino. Como Davi nos campos, os tempos de anonimato e isolamento podem ser exatamente onde Deus nos fortalece em secreto para as batalhas públicas que virão. Terceira, as provas moldam caráter. Como Daniel e seus amigos na Babilônia, cada momento em que resistimos às pressões do mundo fortalece nossa identidade em Cristo e desenvolve firmeza espiritual. Quarta, o fogo fortalece mais do que destrói. Como os 3 jovens na fornalha, quando as provações parecem insuportáveis, é exatamente quando descobrimos que não estamos sozinhos. Há alguém caminhando conosco no meio do fogo. Quinta, as lutas revelam nossa identidade única. Como Jacó lutando com o anjo, algumas batalhas não são para nos derrotar, mas para revelar quem realmente somos em Deus e transformar nossa identidade. Sexta, a força vem da fraqueza rendida a Deus. Como Paulo com seu espinho na carne, ser forte espiritualmente significa reconhecer nossas limitações e permitir que a graça de Deus opere através delas. As batalhas que você enfrenta não significam abandono divino. Elas significam capacitação divina. Deus não te esqueceu em suas lutas. Ele está esculpindo você através delas. Que o Senhor te dê olhos para enxergar sua mão em cada dificuldade. Que Ele te dê força para não desistir quando as provações parecerem insuportáveis. Que Ele te dê sabedoria para compreender que ser diferente dos outros pode ser exatamente o sinal de que você foi separado para algo especial. Lembre-se sempre, você não é como todo mundo, porque Deus não tem um plano comum para a sua vida. Suas diferenças são design divino. Suas lutas são preparação, não punição. Que cada prova seja prova de que você é escolhido por Deus. E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, fortaleça seu coração até nosso próximo encontro na palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com você. Até o próximo estudo.